economistas afirmam que Santa Catarina foi o estado que apresentou a melhor recuperação durante essa pandemia. Mas então, por que o preço dos alimentos e dos combustíveis, por exemplo, por que esse preço continua subindo? São muitos os questionamentos. Por isso, a partir de hoje, o ND Notícias exibe uma série de reportagens sobre a força da economia catarinense e os desafios que ainda precisam ser superados para gerar mais empregos e renda. Hoje você vai entender os motivos que fazem de Santa Catarina um estado diferente. É a série O Real Cenário com Alexandre Mendonça. Inteiro vem mudando nos últimos 2 anos. E para quem vive bem aqui, no sul do Brasil, será que essa mudança é para pior ou para melhor? Talvez a gente não tenha a real dimensão do que representa Santa Catarina para todo o Brasil. Claro, a gente tem apenas 1% do território nacional e só 3% da população brasileira. Mas mesmo sendo pequenos, nós somos o estado que mais cresceu na economia no ano passado. E também somos aquele que mais gerou empregos em 2020, mesmo diante da pandemia. E aí você pode se perguntar, mas como é que a gente conseguiu tudo isso? É que Santa Catarina é mesmo um estado diferenciado. O Marcelo, que trabalha numa fábrica de toalhas em Brusque, até pensou que a empresa fecharia as portas por causa da crise. Porque não tinha cliente, não tinha para quem vender, né? Hoje, por exemplo, como é que está a situação? Hoje, graças a Deus, normalizou, né? É que a crise, apesar de todas as perdas, também trouxe novas oportunidades. A gente tinha passado por várias situações e agora havia chegado o momento de investir em tecnologia, automação, para a gente passar por uma grande virada. E com um trabalho duro e muita criatividade, o setor industrial foi o que mais empregou desde o início deste ano, com mais de 60 mil postos de trabalho. A indústria de transformação, que vai do setor têxtil aos alimentos, expandiu 26% nesse primeiro semestre, um resultado que surpreendeu até os mais otimistas. As empresas de Santa Catarina, notadamente da indústria, têm tido um desempenho elevado. Isso faz com que Santa Catarina tenha, por exemplo, hoje uma taxa de desemprego menor do Brasil, muito por conta da atividade industrial, que é o maior empregador setorial de Santa Catarina. Quando se fala da agroindústria, somos uma potência. Diversidade de produtos, de empresas. Santa Catarina é o maior exportador de carne de frango do país e o maior produtor de carne suína do Brasil. Só no ano passado, nós fomos responsáveis pela exportação de 3 bilhões de dólares aqui em Santa Catarina. Com tanta diversidade de mercadorias, nosso estado tem uma intensa atividade portuária. Movimenta bilhões de reais em importações e exportações através de 6 portos de norte ao sul do estado, sendo que o complexo portuário de Itajaí é o segundo maior do Brasil em movimentação de cargas. O Porto de Itajaí, o nosso complexo portuário, cumpre com o seu papel fundamental de ser um impulsionador da economia do estado de Santa Catarina, movimentando desde produtos básicos até motores eletrônicos e equipamentos de vanguarda. Bom, e além de tudo isso, a indústria, claro, está sempre buscando ser mais competitiva, Não só aqui no mercado nacional, mas também com outros países. Como a China, por exemplo, que vende produtos muito mais baratos, Agora, como é que Santa Catarina consegue, então, se manter mais competitiva, até mesmo com empresas chinesas? Muito simples, investindo em tecnologia. E nisso, Santa Catarina sai na frente, porque aqui é o estado referência como polo tecnológico de todo o país. A Associação Catarinense de Tecnologia reúne mais de 1.600 empresas em todo o estado, e todas com a missão de inovar e ajudar a resolver os problemas da indústria e de toda a sociedade. A média nacional de tecnologia é 3%, então Santa Catarina já é quase o dobro da média nacional, mas se a gente compara com outros países como os Estados Unidos, chega a 25% do PIB. Então imagina como a gente tem ainda espaço para percorrer. E esse é um setor que chega a atrair profissionais qualificados de todo o país, justamente porque aqui tem um ambiente perfeito para desenvolver novas tecnologias.
Então você tem grandes exemplos aqui de indústrias que estão investindo muito porque sabem que aqui você tem pessoas que saem preparadas para trabalhar com isso, você tem um ecossistema aqui muito grande, você tem quase o que chama de Vale do Silício brasileiro aqui à sua disposição. Porque se você não tiver uma força de trabalho bem qualificada nesse segmento, você não tem, e um outro país tiver, aí ele passa na tua frente. É uma questão de concorrência de avanço tecnológico. Quanto mais o estado se desenvolve, mais pessoas são atraídas pela qualidade de vida. E isso ainda faz de Santa Catarina um dos melhores destinos turísticos do país. Se fortaleceu muito o turismo interno e muitas empresas abriram, porque as empresas sentiram a necessidade de atender esse turista a qualquer horário. E com tantas vocações, chegamos a um crescimento extraordinário. De julho de 2020 a junho de 2021, a economia catarinense subiu 9,1%. Bem acima do crescimento do país, que ficou em 1,8% nesse mesmo período. O que demonstra que a economia de Santa Catarina teve, acima de tudo, um grande desempenho, que a gente já percebia através de outros índices, como, por exemplo, a empregabilidade. O maior número de carteiras assinadas do sul do Brasil. Mas nesse cenário atual do Brasil, como é que está o mercado de trabalho aqui no estado para quem precisa de emprego? Será que o fantasma da inflação pode atrapalhar o crescimento da economia? Será que a nossa infraestrutura de mobilidade é eficiente para fazer o estado se desenvolver ainda mais? E como é que estão os investimentos em saúde, educação, segurança, que podem garantir a qualidade de vida dos catarinenses e de todos que visitam nosso estado? Bom, tudo isso você vai conferir a partir de amanhã, aqui no ND Notícias.